Mami! Foi isso que o Davi disse baixinho com o dedo parado na moldura dourada do quadro. A casa inteira congelou. O pai Ricardo Campos fingiu que não ouviu. Mas eu ouvi. Meu nome Grazi Silva, entrei naquela manso no Morumbi, achando que ia se eu limpar poeira. Acabei limpando um segredo. O Davi tinha 8 anos, quase não falava. Todo dia no mesmo rorrio, ele encostava a ponta dos dedos no quadro do jardim e ficava ali em véu, olhando uma sombra no canto. O Ricardo vivia viajando, fugindo do luto da Laura, a esposa que morreu no parto. Ninguém tocava no assunto. Ninguém tocava no quadro. Até que numa tarde sozinhos o Davi me puxou pela mão. Fiz o que meu coral mandou, tirei o quadro da parede. Atrás, um buraco antigo, poeira, teias e um embrulho. Cartas, relatrios, fotos. Laura viva 2 anos depois da suposta morte. Nomes de gente grande, uma farmacêutica metida em testes ilegais. Um bilhete. Se algo acontecer comigo, protejam o Davi. Quando mostrei pro Ricardo, ele explodiu. Mandou lacrar a parede e me proibiu de falar com o menino. Esse que o J tinha copiado tudo. Liguei para um amigo policial. Dias depois veio a confirma, o Laura não tinha morrido, tinha sido silenciada. A gente foi a Atibaia. Ela abriu a porta mais magra, mais forte. O Davi correu. O Ricardo desabou. E a verdade comeou a sair das paredes. Hoje, onde ficava o quadro, tem uma foto da família Ricardo, Laura, Davi e eu. A manso tem barulho de panela risada no corredor. E o menino que apontava para a sombra aprendeu a dizer em voz alta: eu não tenho mais medo. Naquela noite, depois que encontramos a Laura viva, ninguém conseguiu dormir. O Ricardo ficou sentado na beira da cama, com o rosto nas mãos, sem dizer uma palavra. O Davi dormiu no colo da Mê, como se o tempo tivesse voltado 8 anos. E eu se observava, tentando entender como uma casa tão grande podia esconder tanta dor. Nos dias seguintes, a verdade veio tona como um vendaval. Laura contou tudo. Que tinha descoberto documentos falsos, testes com remedios proibidos e que usaram o nome do marido nas assinaturas. Quando tentou denunciar, ameaçaram o filho. Então, ela fingiu a pria morte e se escondeu. Viveu com medo sozinha, em uma cidade pequena, esperando um dia poder voltar. Ricardo chorava, ouvindo cada palavra. Chorava como um homem que finalmente entendia o peso do silêncio. Ele que sempre fugiu das lembranas agora encarava o que o trabalho e o orgulho o fizeram perder. Eu devia ter te ouvido. Devia ter te procurado, murmurou. Laura segurou a mão dele. O importante é que agora vós se acreditou. Quando voltamos para casa, o clima era outro. O Davi sorria, mas falava mais. Ele começou a desenhar jardins coloridos, nada de sombras, mas a alegria não durou muito. Poucos dias depois, o Ricardo começou a receber ligações estranhas, gente mandando ele ficar quieto. A empresa sabia que Laura estava viva. Era o começo da guerra. Mesmo com medo, a Laura decidiu não fugir de novo. E o Ricardo, que antes pensava em négcios, se tornou o escudo da pria família. Procurou advogados, entregou tudo para Pólcia e dessa vez falou. A imprensa descobriu e o nome Campos estampou as manchetes. Foi escândalo, sim, mas também foi libertal. Eu vi aquela casa mudar de novo. O quadro que escondia o segredo virou uma moldura com a foto deles terra-exabrados. O piano da sala, que ninguém tocava há anos, voltou a ter música. E o Davi, o menino que antes apontava para o vazio, agora sentava no colo da Mê para aprender as primeiras notas. Um dia ele me disse: Tia Grazi, eu sabia que ela estava viva. O coral da gente sabe. Eu engoli o choro, ele tinha razão. Porque no fim o que salvou aquela família foi o dinheiro nem os advogados. Foi o amor que sobreviveu a te escondido atrás de uma parede. E vó que o que faria se descobrisse que o amor da sua vida nunca morreu? Conta aqui nos comentários. E se quiser ouvir mais estrias assim, se inscreve no canal para não perder a próxima. Os dias depois da denúncia foram um turbilho. A imprensa no sá da porta da manso.
Advogados policiais repórteres, parecia que todo o ciúncio de anos agora gritava por todos os cantos. O Ricardo quase não dormia. A Laura tremia a cada ligal desconhecida. E o Davi mesmo, sem entender direito o que acontecia, percebia o medo no olhar dos pais. Eu tentava segurar tudo de pé. Fazia café, cuidava da casa de Estrada. O Davi, com estrias e desenhos. Mas a tenso era constante. Noite era comum ouvir passos no corredor, portas se fechando, vozes sussurradas. A verdade tinha libertado, mas também me trazido o perigo. Um dia o telefone tocou, e a Laura atendeu. A voz do outro lado era fria, ameaçadora. Vuk devia ter ficado morta. Ela deixou o aparelho cair. Foi a primeira vez que viu Ricardo perder o controle. Trancou portas, contratou segurança e prometeu que ninguém mais tocaria na família dele. Mesmo com medo, a Laura não recuou. Eles no veio me calar de novo, disse com os olhos firmes. E foi com essa fora que ela, Ricardo e eu entregamos os documentos S autoridades. Foram dias longos, depoimentos, idas delegacia mátrias na TV. A empresa caiu. Os responsáveis foram presos. E pela primeira vez, a verdade tinha nome, prova e rosto. Mas o prêmio emocional foi alto. O Ricardo precisou encarar seus pérrios fantasmas, a culpa, a omisso, o tempo perdido. A Laura teve que reaprender a viver sem se esconder. E o Davi começou enfim a ser criana. Ele brincava no jardim, ria alto e me chamava para jogar bola. A cada risada dele, eu sentia que o peso daquela casa ia embora um pouco mais. Com o tempo, o silêncio da manso se transformou. Entrava luz pelas janelas, música pela cozinha e cheiro de bolo pelos corredores. Onde antes havia um quadro escondendo segredos, agora havia uma foto da família reunida com sorrisos de verdade. Um dia o Ricardo me disse baixinho, olhando para a foto. A gente achava que tinha perdido tudo, mas o amor achou a gente de novo. E foi ali que percebi nem todo fim trágico. Às vezes o comeu de uma nova vida mais leve, mais verdadeira. Porque no fim não foi o dinheiro que salvou aquela família. Foi a coragem de uma mulher, a inocencia de uma criana, e a F de quem ainda acredita que a verdade, quando vem, cura tudo. E Vok acredita que a verdade sempre vence. Conta pra mim nos comentários e se inscreve no canal pra não perder a próxima estria que vai tocar o seu coral. Meses se passaram desde o escândalo. A manso dos campos, antes fria e silenciosa, agora respirava. O som das risadas do Davi ecoava pelos corredores, o cheiro de café fresco vinha da cozinha e o piano da Laura, voltava a tocar no fim das tardes. Era como se a casa tivesse acordado de um pesadelo longo demais. O processo contra a empresa seguiu firme. As provas que a gente guardou, as cartas, os relatrios, as fotos escondidas aterresses do quadro, se tornaram peças-chave. Quando os executivos foram presos e o caso ganhou os noticiários, o Ricardo me olhou com lágrimas nos olhos e disse: se você não tivesse acreditado no Davi, nada disso teria vindo luz. Eu não sabia o que responder. Às vezes Deus escolhe as pessoas mais simples para carregar verdades grandes demais. E naquela casa se tinha seguido meu instinto e o coral daquele menino. A Laura começou a se reconstruir. Voltou a sorrir, a pintar o jardim e a falar com outras mulheres sobre coragem. Fundou um projeto para ajudar quem viveu o mesmo medo que ela. O Ricardo, antes um homem preso ao trabalho, virou um pai presente, um marido de verdade. Deixou o celular de lado, aprendeu a cozinhar e ria das perprias trapalhadas. O Davi dizia: agora meu pai, meu Harry. Eu continuava ali cuidando da casa, mas também da família. Eles me chamavam de tia Grazi, e eu, Jó, me sentia parte de tudo aquilo. Um dia penduramos uma nova moldura dourada no lugar do antigo quadro. Dentro dela, uma foto simples em S4 no jardim, sorrindo sob o sol. O mesmo jardim que o Davi desenhava desde pequeno, agora sem sombras. Nessa tarde ele me perguntou: tia Grazi, por que as pessoas escondem a verdade?
Respondi com o coral apertado. Porque teme medo. Mas o medo nunca vence o amor. O menino sorriu e correu pro colo da Mi. E eu entendi que aquele lar, antes feito de ciúncio e segredos, agora era feito de perdo. A Justia fez sua parte, mas o verdadeiro milagre foi ver uma família renascer do que parecia impossível. Hoje, quando passo por aquele corredor iluminado e vejo a nova foto, lembro do comeô do menino que apontava para um quadro. Ele queria ser ouvido. E no fim foi o coral dele que ensinou a todos NS o poder de não desistir da verdade. Naquela tarde, o sol entrava pela janela da sala como fazia tempo não acontecia. A manso dos campos, que um dia foi sinônimo de silêncio e sólido, agora era um lar de verdade. A Laura estava na cozinha rindo com o Ricardo enquanto tentavam seguir uma receita que claramente não dava certo. O Davi corria pelo corredor com o avental todo sujo de farinha. E eu, Grazi, observava tudo com o coral cheio. Fazia meses que o processo contra a empresa tinha acabado. A Justia, enfim, foi feita. Os responsáveis estavam presos e o nome da Laura tinha sido limpo. Ela não era mais uma mulher escondida, era esse bolo de coragem. Dava palestras, ajudava outras mulheres e dizia que a verdade pode demorar, mas sempre chega. O Ricardo, que antes vivia preso ao trabalho, agora era outro homem. Todos os dias fazia questo de tomar café com o filho antes da escola. Noite ajudava nas tarefas e nos fins de semana saíam juntos para passear. Ele não tentava mais comprar amor com presentes, aprendeu a oferecê-lo com presena. O Davi floresceu. O menino que um dia apontava para um quadro agora falava sem parar. Adorava desenhar o jardim, o mesmo que antes era sumborro escuro nos papis dele. Agora era colorido, cheio de flores, passarinhos e um sol enorme no canto da folha. Um dia, enquanto eu limpava o corredor, ele me chamou Tia Grazi. Olha, era uma foto nova que o Ricardo mandou emoldurar. 4. No jardim, sorrindo. No lugar do quadro antigo, aquele que escondia dor e segredos, agora havia a imagem da vida real, simples, bonita, verdadeira. Olhei para ele e disse: Viu Davi? A luz venceu. Ele sorriu e respondeu, com a doura de quem entende mais do que parece. A mami sempre dizia que o amor mais forte que o medo. Naquele momento percebi que tudo fazia sentido. O sofrimento, a coragem, a busca pela verdade, tudo nos trouxe até ali. A casa que antes guardava fantasmas, agora guardava memorias boas. E eu que cheguei como uma simples empregada assada ali como parte da família. Hoje, toda vez que vejo aquela foto dourada na parede, lembro de onde tudo começou, de um menino quieto, um pai perdido e uma mulher que ninguém acreditava estar viva. Eles provaram que as histrias mais tristes podem ter um recomeço. O tempo passou, e a casa dos Campos Joto não parecia mais a mesma. Aquelas paredes que um dia esconderam segredos, agora guardavam risadas, o barulho de passos apressados e o som leve da vida recomeando. O sol entrava por todas as janelas e o ar parecia mais leve. A Laura voltou a sorrir de verdade. Depois de tudo o que viveu, o medo, o ciúncio, o eslio, ela aprendeu a viver o presente. Agora trabalhava ajudando mulheres em situação de risco, contava sua histria com coragem e dizia: o que me fizeram calar virou a minha voz. O Ricardo também me mudou. Largou o VTO de viver pro trabalho e aprendeu a viver pela família. Era comum vê-lo ajudando o Davi com o dever de casa ou cozinhando panquecas de mãe, mesmo que ficassem tortas. Ele olhava para Laura com gratidão, às vezes com aquele brilho de quem ainda se pergunta como teve tanta sorte de tê-la de volta. E o Davi? O Davi floresceu. O menino que antes se escondia atrás do medo, agora era pura curiosidade. Fazia perguntas sobre tudo, desenhava o que via pela janela e, vez ou outra, me abraava sem motivo. Um dia me disse: Tia Grazi, o quadro agora feliz. Eu sorri e respondi: meu amor. Agora o quadro de verdade. A moldura dourada ainda estava no mesmo lugar, mas agora mostrava uma foto da família no jardim,
todos de mãos dadas, sorrindo com o sol batendo de leve no rosto. E eu também estava na foto, meio sem jeito, segurando o Davi no colo. Às vezes, quando fico sozinha na sala, olho para aquela imagem e me lembro do Comeo, daquela criana que se apontava para uma sombra tentando dizer o que ninguém queria ouvir. E penso em como a verdade, por mais dolorida que seja, sempre encontra uma fresta para sair. A vida não voltou a ser perfeita nenhuma, mas se tornou real, feita de erros, perdu e recomeus. Hoje o som que domina amansa o riso. O mesmo riso que o tempo tentou calar, mas não conseguiu. E toda vez que o Davi corre pelo corredor e grita: "Tia Grazi, olha, eu penso o amor no S, venceu. Ele reconstruiu tudo." Naquela noite Amanso estava em silêncio, mas era um silêncio bom, cheio de paz. Eu, Grazi, terminei de limpar o elitimo vidro da sala e olhei em volta. O cheiro de café vinha da cozinha, o Ricardo ria alto de alguma piada sem graça e o Davi corria em volta da Laura, tentando roubar um pedal de bolo ainda quente. A cena era simples, mas para quem viveu tanto medo e dor, era quase um milagre. A casa que um dia guardou segredos, agora guardava vida. O mesmo corredor que Jota me arrepiava de tenso hoje tinha fotos, flores e passos leves. E no lugar onde o quadro escondia um buraco na parede, havia agora uma foto da família sorrindo. A moldura dourada seguia a mesma, mas o que ela mostrava era completamente diferente. Verdade, amor, recomeio. Se vezes o Ricardo parava diante daquela foto e ficava quieto. Eu sabia o que passava pela cabeça dele, o arrependimento, a culpa, a gratidão. Ele tinha perdido anos fugindo da dor, sem perceber que o filho e a esposa estavam ali, esperando apenas que ele olhasse para eles. O Davi, por outro lado, parecia outro menino. Ele falava, brincava, sonhava. Não tinha mais medo de sombras. E quando desenhava Sissaam, cores, o sol, o jardim, passarinhos. Um dia me olhou e disse: "Tia Grazi sabe o que eu aprendi, que o amor vence o medo." Eu sorri, porque ele tinha aprendido mais do que qualquer adulto conseguiria explicar. Aquele lar provou que a verdade mas liberta. Que o amor nos homens espera o momento certo para florescer de novo. E que às vezes a vida precisa que algum tenha coragem de escutar, mesmo quando o outro não consegue falar. No fim, Amanso dos Campos virou um SM bolo do perto da F e da fora que existe dentro de cada DNA. Não existe parede que consiga esconder a verdade para sempre. O amor sempre encontra um jeito de voltar para casa. E vós, o que faria no lugar da Grazi? Deixe seu comentário. Curta o vídeo e se inscreva para mais estrias que tocam o coral e fazem a gente acreditar de novo no poder da verdade e do amor.